Então, como matar a saudade de quem não está presente, né? Nesse Dia dos Pais. Vamos relembrar coisas boas. Meu pai era um homem franzino, de mais ou menos 1,60 m. Era o segundo filho mais velho entre 7 irmãos. Foi uma pessoa que não concluiu o segundo grau, que hoje a gente chama de ensino médio, né? Ele foi uma pessoa que ficou órfã aos 9 anos, então eu não cheguei a conhecer o meu avô paterno. E era uma pessoa muito criativa e muito centrada nas coisas. Ele chegou a servir o exército, e eu acredito até que tenha sido a melhor época assim, a melhor fase na juventude dele, porque ele aprendeu muita coisa e, pelo menos para mim, como filha mais velha, ele passou muitos conhecimentos que ele adquiriu no exército. Conhecimento assim de sobrevivência, de raciocínio, de atenção, de vigilância. Então, assim, aprendi muito com ele nesse ponto aí e em tantas outras coisas. Então, como marido, ele era um excelente marido. Ele e a minha mãe formavam assim aquele casal 20, sabe? Meus irmãos e eu crescemos num ambiente assim de muita paz, de muita cordialidade, de muito respeito. Não havia aquela questão de um xingar o outro, de um reclamar, tá reclamando do outro, não. Eles procuravam sempre viver assim em concordância, sabe? Não tivemos o costume de ver nossos pais brigando, sabe? Discussão, esse tipo de coisa. Graças a Deus nós tivemos bons exemplos. Na questão financeira, somente meu pai trabalhava, ele era metalúrgico e a minha mãe vendia produtos de revista, é uma coisa que ela fazia muito bem. Então, assim, tudo que eles ganhavam, eles partilhavam. Não tinha esse negócio de dizer, ah, meu dinheiro, teu dinheiro. Não, não tinha isso. Tudo era para dentro de casa, para o bem comum de todos, né? Não tinha essa besteira ali entre os dois, não. Então, assim, nessa parte aí, ele foi um excelente marido, sim. Então, como pai, ele era uma pessoa espetacular. Carinhoso, atencioso, cuidadoso e muito, mas muito preocupado com a nossa educação, sabe? De nós estarmos aprendendo na escola, de nós termos acesso a algo para ler, de nós assim progredirmos de tal forma assim a nos formar, né, como profissionais, para que a gente pudesse ter acesso a coisas que ele não podia nos dar. Por exemplo, de vez em quando a gente via alguma propaganda na televisão de algum brinquedo, que naquela época era muito comum, os brinquedos da Estrela, e que era a marca mais famosa, e eu dizia, pai, compra pra mim. E ele, brincando, ele dizia assim, quando eu ganhar na loteria, eu compro. Depois ele passou a dizer assim, eu vou comprar a fábrica. Mas aí, quando nós fomos crescendo e passando a ser mais entendidos, ele ia dizendo, olha, estude, estude, que é para vocês poderem ter uma vida melhor e conquistarem, poderem ter condições de comprar tudo aquilo que eu não posso dar a vocês. Então, assim, ele era muito preocupado com a nossa educação. E no cotidiano, assim, em casa, ele brincava com a gente. Eu me lembro que acho que eu devia ter uns 5 para 6 anos. Ele soltando pipa comigo nas férias dele, ele soltando pipa lá comigo. Então ele procurava criar coisas para a gente brincar. Como nossa família era humilde, ele não tinha condições de comprar determinados brinquedos que às vezes a gente via, então ele criava, sabe? Ele criava casinha de papelão, casinha de madeira. é, Ele tinha aquela preocupação. Ele brincou com a gente de um tudo. Ele não podia dar aquelas bonecas caras, mas ele trazia a boneca de pano ou aquela que ele tivesse acesso. Então, soltar pipa, brincar de bola, bola de meia, essas coisas assim, ele foi muito presente nisso. E assim, ele era muito engraçado. Ele gostava de contar as histórias de quando ele era criança, entre ele e os irmãos dele, né, os meus tios, e a gente dobrava de rir assim.
ele contando algumas situações bem engraçadas que ele já tinha passado. Então, ele era um pai, assim, muito presente, muito participativo na nossa vida e preocupado com a nossa educação. E não só a educação escolar, mas a educação mesmo, aquela de dentro de casa, do tipo, olha, quando tua mãe falar, obedeça, não é para dizer um não a ela. Toma benção, benção mãe, benção pai. Quando amanhecia o dia que a gente não dizia benção mãe ou benção pai, ele perguntava logo: menina, dormiu embaixo da minha cama? Então, tinha essa atenção com a nossa educação. A gente não tinha costume de brincar na rua, brincar em calçada. Não, isso aí ele não permitia, porque ele se preocupava com aquilo que nós poderíamos aprender na rua, como palavrões. Ele nunca aceitou a gente falando um palavrão. Jamais, jamais, jamais. E alguns costumes feios que às vezes a gente vê, ele tinha aquela preocupação mesmo com a nossa educação dentro e fora de casa. Então, isso daí ele era espetacular mesmo. E outra coisa que, na questão de castigo, né? Ele não costumava bater na gente, não. Minha mãe é que batia mais que o lutador Popó, mas. Mas assim, é porque nós aprontávamos. Devido a gente passar muito tempo dentro de casa, então a gente estava sempre mexendo em alguma coisa. Eu, pelo menos, sempre fui muito, muito, muito curiosa e muito teimosa. Eu era teimosa mesmo, demais. E assim, a minha teimosia não era pela desobediência, para dizer assim, tipo, eu vou desobedecer minha mãe, eu vou fazer isso e pronto. Não. A minha teimosia era pela curiosidade. Era tipo assim, minha mãe dissesse, olha, eu vou botar esse negócio aqui, não mexa porque faz mal. Mas eu queria ir lá mexer para me ter certeza de que realmente fazia mal. Eu queria saber qual era o mal que fazia. Então, pela curiosidade, eu acabava sendo muito teimosa. Então, assim, sempre quem castigava a gente nessa parte aí de corrigir a gente era minha mãe. Meu pai, ele dizia, olha, eu sou homem, a minha mão é pesada. Então, não quero bater em vocês, não. Ele era mais de conversar. E assim, quando muito ele fazia alguma coisa, ele fechava a mão assim, encostava na testa e fazia assim na gente. Pronto, que dali era o castigo eterno, era motivo para passar o dia todinho chorando. Porque nele não batia. Ele só fechava a mão e fazia assim na testa da gente. Aí, minha filha, a mágoa era enorme. Mas ele não era de bater na gente, não. Isso aí ele não tinha esse costume, não, porque ele dizia que ele era homem e a mão dele era pesada e ele não podia castigar a gente dessa maneira. Mas mãe era outra história, né? Mãe é sempre mãe. No dia a dia, ele era muito inquieto. Ele podia estar de folga, mas ele estava sempre procurando alguma coisa para fazer. Então, assim, ele criava coisas, a gente chamava ele de professor Pardal, porque ele estava sempre criando, ele era muito criativo. E ele fez algumas coisas lá em casa que minha mãe ficou meio assim por alguns dias, mas ele fez direitinho, que foi, ele reduziu a mesa de 6 lugares para uma mesa de 4 lugares. O sofá, ele também reduziu o sofá de 3 lugares para um de 2, e ele juntou 2 poltronas e fez um sofá de 2 lugares. Ele também reduziu um armário, uma cristaleira que a mãe tinha. Também reduziu. Algumas coisas ele reduziu por conta do espaço, sabe? Dentro de casa, que a casa era pequena. Então ele fez algumas reduções. E ele estava sempre mexendo em alguma coisa. Na igreja ele também era muito criativo. Sempre que ia ter alguma festividade, ele criava alguma lembrancinha, ele fazia letreiros de isopor, sabe? Ele também sempre me incentivou muito na questão de desenho, eu sempre gostei muito de desenhar. E teve uma época que ele trabalhou com serigrafia e eu que fazia algum desenho para ele. Ele sempre me incentivou muito e me faz lembrar uma situação que eu acho que eu devia ter uns 7 para 8 anos, que tinha um supermercado em Fortaleza naquela época, eu acho que deve ter em algum outro estado do Brasil, chamado Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar lançou umas sacolas com desenho de Tico e Teco, né, daqueles esquilozinhos da Disney.
E eu me lembro que passou a sacola voando do Tico e Teco e ele foi atrás, que era para pegar a sacola para mim poder desenhar o esquilozinho lá. Então, sempre que ele via algum desenho em qualquer lugar, ele trazia para mim. Me incentivava bastante nisso. Um personagem que meu pai gostava muito, que eu via que ele assistia assim com aquela empolgação, era o Rambo. O Rambo era um personagem que quando eu era criança era aquele personagem que estava em alta, sabe? Então ele e meus tios, quando ia passar o filme do Rambo, ficava naquela combinação de ver, né, e de se comparar de certa forma. E outro personagem que meu pai gostava muito era o MacGyver de Profissão Perigo, que era uma série que passava antigamente. Hoje em dia já tem uma versão mais atual, mas não se compara à série antiga, né? O MacGyver, ele era aquela pessoa que sempre criava assim engenhocas para se livrar de algum mal, de alguma coisa errada, para resolver alguma situação. Então, ele observava muito isso. Então, era um personagem que ele gostava. Na igreja, quando meu pai se converteu, eu tinha 8 anos. E na igreja ele trabalhou com praticamente tudo que tem na igreja. Ele trabalhou com jovens, ele trabalhou com crianças, ele foi professor de escola dominical, ele não só dirigia cultos, mas ele fazia muita coisa, ele era muito participativo, ele foi secretário da igreja. Ele era, assim, muito, muito, muito dedicado à obra de Deus, gostava de cantar, tanto que tem um louvor que ele, aliás, 2 louvores que ele gostava muito, que é Tente Outra Vez, acho que é isso, Tente Mais Uma Vez, eu vou ver se eu consigo para colocar. E o outro é um de Oséias de Paula que diz A Melhor Coisa que Eu Já Fiz. Esse também ele gostava demais, né? Que mostrava ali a conversão dele. Então, assim, como servo de Deus, tanto que chegou a ser pastor, né? Ele foi muito dedicado à obra missionária e sempre procurava ajudar as pessoas que estivessem passando por algum problema, alguma situação. Outra coisa que marcou, isso daí marcou bastante para mim e para os meus irmãos, principalmente assim, para as 3 mais velhas, eu, Patrícia e Cíntia, foi a construção da nossa casa. Nós não pagamos aluguel, não chegamos a pagar aluguel, mas a nossa casa foi construída assim com muito sacrifício, sabe? Como meu pai fazia de tudo um pouco, né? Ele era metalúrgico, mas ele fazia serviço de pedreiro, de servente, de encanador, de eletricista, qualquer coisa. Assim, ele sempre mexia, fazia. Então, o que acontece? A nossa casa foi construída por nós. Meu pai não pagou nenhum pedreiro, nenhum servente. O pedreiro era ele e os serventes éramos nós, né? Eu, minha mãe e minhas irmãs. Os 2 menores não participaram de muita coisa na construção, não, mas eu, Patrícia e Cíntia, assim, ele só nunca colocou a gente para preparar uma massa, um traço de massa, sabe? Mas ele colocava a gente para ajudar, mostrando como se fazia. Então, assim, nós trabalhamos de servente mesmo. Se você olhar para mim e dizer assim, essa não entende nada de alvenaria, olha que eu entendo, viu? Porque eu trabalhei bastante de servente, carregando massa, carregando tijolo, ajudando a preparar o traço de massa, olha, muita coisa. Naquela questão lá que usa o prumo, né? O nível, tudo isso aí, gente, a gente fez. E nós penamos bastante. Chegamos a dormir na casa assim, sem o telhado. Mas construímos juntos, assim. Foi algo que marcou bastante a nossa infância, foi a construção da nossa casa. Meu pai chegava do trabalho no comecinho da noite, e mesmo no comecinho da noite, ele chegando do trabalho, ele ia muitas vezes colocar carrada de barro para dentro, que aqui na Paraíba se usa maçame, né? Mas lá no Ceará a gente usa barro. Então, carrada de areia, carrada de barro, saco de cimento, telhas, e a gente ali, ajudando, ali naquele meio ali, participando. Então,
Nessa parte aí, gente, nós trabalhamos, não foi brincadeira, não. A casa que nós temos lá tem o nosso misturado ao cimento, misturado aos tijolos, misturados ali a todos os componentes da casa, tem nosso suor e nossas lágrimas ali, né? E Deus, assim, ele nos abençoou bastante nisso, nos deu força e coragem, e nós construímos ali, sem a ajuda de ninguém, apenas de Deus e de nós ali, nós mesmos, um contando com o outro. A vinda dele para Paraíba aconteceu em 2001, depois do seminário que ele havia feito, um seminário de missões que ele fez em Imperatriz, no Maranhão. Em 2003, eu vim morar aqui. E teve uma coisa que, assim, tinha algo que ele admirava muito, era a paisagem daqui, a questão da natureza, sabe? Meu pai gostava muito de paisagem e foi algo, assim, pelo qual eu me apaixonei também. Isso desde de criança, ele sempre gostou muito de observar a natureza. Então, aprendi isso com ele. Sobre a partida dele, a parte que mais me machuca, a parte que mais me dói, é porque 3 meses antes da morte dele, eu morava ainda em Fortaleza e ele disse: Luciane, venham para cá passar um tempo, vocês passam uns 3 meses, eu era a única casada na época, passam uns 3 meses por aqui, eu vou logo dizendo que aqui não tem emprego, mas quem sabe vocês deem certo. Passa uns 3 meses, se der certo, você fica. Se não der certo, você volta. E aí, com 3 meses, ele faleceu. Parecia assim que sabia de tudo, estava me chamando para se despedir dele, sabe? E eu fico me lembrando assim porque eu surtei. Eu surtei, ele sofreu uma dor de cabeça, nós levamos para o hospital. E lá no hospital de trauma de Campina Grande aqui, eu me lembro que quando disseram, já vão levar ele, e eu pensando que iam levar para outro hospital, já depois de ele ter sido examinado, iam levar para outro hospital, e aí o rapaz que estava com a gente disse: irmã, eu sinto muito, vão levar para o IML. Então, nessa hora, assim, eu surtei, sabe, gente? Eu tirei a sandália do pé e eu queria jogar no motorista da ambulância, porque eu achava que meu pai podia ter morrido por culpa dele, por ele ter demorado com a ambulância. Eu não acreditava, eu dizia: não, meu pai morreu. Então, eu pirei geral, sabe? Pirei mesmo e eu dizia: não, não vão levar ele não, porque quando chegar no IML, né, quando fossem fazer a autópsia, vão tirar os órgãos dele e aí é que ele vai morrer. Ele não tá morto ainda, ele tá só desmaiado. E eu não aceitei que levassem. Eu tava assim tão perturbada que eu não aceitei. Veio uma enfermeira com calmante pra mim e eu não aceitei. Gente, eu pirei dentro daquele hospital. Então levaram na ambulância pra funerária e eu me lembro que quando estavam lá dentro verificando o caixão para ele, eu estava do lado de fora observando ele na ambulância. Uma mulher chegou e perguntou assim: é esse o defunto? E eu disse: não, aqui não tem nenhum defunto não, ele tá só dormindo. Aí a mulher olhou assim para mim e fez: eu disse: tá só dormindo. Eu não acreditava que ele havia falecido. É uma coisa assim que ainda me dói muito. Já fazem 17 anos, vai fazer 17 anos, mas me dói bastante, porque meu pai, a gente não costumava ver ele doente. E se ele adoecesse, ele não nos deixava saber, ele não dizia pra gente. Então, a gente não tinha costume de ver ele doente. E você acredita que qualquer pessoa vai, menos alguém da sua família, né? Então, assim, a morte do meu pai mexeu comigo bastante. Mas diante de tudo o que eu já disse aqui, ontem a tristeza quis me abater.
lembrando dele. Mas eu prefiro lembrar dele, eu decidi que é melhor eu lembrar dele nos seus momentos bons, nos seus momentos maravilhosos, nos seus momentos engraçados, e guardar tudo que ele nos passou. Guardar e colocar em prática também.